Graças a Pai, meus irmãos. Estamos aí junto para mais um videozinho do nosso comentário bíblico falando sobre Apocalipse, Apocalipse ponto a ponto. Nós estamos ainda na introdução, no início, e hoje nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 1, versículo 9. E vamos estar lendo a palavra de Deus e fazendo um breve comentário sobre esse texto, já no início do capítulo desse livro de Apocalipse. Diz assim a palavra de Deus: Eu, João, que também sou irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o em um livro e envia às igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E na sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados em uma fornalha, e a sua voz, a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada e aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis que estou aqui vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas não hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Glória a Deus. Esse texto ele dá continuidade à introdução, onde Jesus ele se apresenta como sendo o alfa e o ômega, no versículo 8, princípio e fim. Ele é realmente o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, como ele se apresenta. E nesse outro texto ele dá uma determinação a João, para que João escreva, anote tudo que ele vai ver, que vai ser mostrado para ele, para que seja testemunho das coisas que iriam acontecer. Seria as profecias, os acontecimentos que estavam para se desenrolar dentro deste livro. E foi isso que João fez. E João é um servo de Deus, um homem que viveu a vida inteira humildemente, e aqui ele se apresenta novamente com esta qualidade tão importante da vida do crente. Versículo 9 diz: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Então ele se declara, ele se apresenta como aquele que é companheiro de aflição, que está junto conosco, não numa situação de superioridade. E aqui ele tem uma visão direta de Jesus. E a Bíblia é cheia de simbolismos, e nesses simbolismos existem simbolismos importantes, que caracterizam a pessoa, a personalidade de Jesus. Essa visão é interessante compartilhar, que essa visão que João teve na ilha de Patmos
Foi a mesma, ele vendo o Filho de Deus, ele vendo esse anjo do Senhor, né, o anjo do Senhor, como ele se apresenta, né, ele lá no livro de Daniel, eles também têm a mesma visão desse mesmo ser, essa mesma pessoa, que era Jesus. Daniel não sabia que era Jesus, ele identificou como o anjo do Senhor. E lá no Apocalipse, ou seja, 1000 anos depois, né, novamente Jesus ele se reapresenta com as mesmas características com que se apresentou a Daniel. E ele se mostra, né, com esse simbolismo. Em primeiro lugar, ele diz que, no versículo 13, eu estou no meio dos 7 cassinais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de vestes compridas e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Essa primeira visão sobre a vestimenta de Jesus, ela representa o sacerdócio de Cristo. Cristo como sacerdote, o intermediador entre Deus e o homem. Não existe outro caminho para chegar a Deus, ao Pai, a não ser por Jesus. Então, aquelas pessoas que querem chegar diretamente a Deus, sem passar pela cruz, sem passar por Jesus, não vão conseguir chegar lá. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, somente através da cruz, através de Cristo, nós podemos chegar ao Pai. No versículo, ele continua dizendo, a sua cabeça tinha cabelos brancos, como a branca lã e como a neve. Esse cabelo branco, ele simboliza experiência, simboliza uma existência longa, antiguidade, idoneidade. Então, Jesus ele é representatividade de toda a experiência, o conhecimento que fez, que ele detinha pelo fato de ser o Criador de todas as coisas. Ele diz no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E a sua cabeça, cabelos brancos, então simboliza isso, antiguidade, significa experiência. Os seus olhos como chama de fogo, ou seja, é a capacidade de penetração, de conhecimento. Ele conhece, quando ele diz lá em Romanos 8, ele diz que ele nos conheceu antes da fundação do mundo, né? E nos escolheu e nos predestinou para que fôssemos conforme a imagem do seu Filho. Deus nos escolheu. Então, os olhos do Senhor Jesus, eles são aqueles que penetram até o interior do nosso coração, conforme diz Hebreus 4, né? E ele conhece realmente todas as coisas, porque os seus olhos têm esse poder penetrante de conhecer e trazer à luz todas as trevas, tudo aquilo que está escondido. Então, portanto, não adianta pensarmos que estamos escondendo algumas coisas, nem no nosso coração, nos nossos pensamentos, nas nossas vontades, achando que Deus não está vendo. Jesus, ele está nos enxergando por completo. Os pés semelhantes a latão reluzente, como se estivessem sido refinados em uma fornalha, a sua voz, uma voz de muitas águas. Esse latão reluzente significa, que é o bronze, né? Significa o poder de Deus, o poder que ele detinha nas mãos. O bronze é o símbolo de poder, de poderio, principalmente na época. O bronze era um material nobre, até hoje ainda é. Então, esse simbolismo é o simbolismo do poder, né? O bronze simboliza o poder de Deus, né? Do poder que ele tinha, os pés, onde ele firma, é a base, o sustentáculo dele, é a base da existência de Jesus, é o poder. Né? Como se estivesse sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Nessas vozes de muitas águas, é uma voz que ela preenche todas as coisas, é uma voz que ela não cala somente na nossa audição, mas ela vai muito mais profundo. Então, essa voz de muitas águas, biblicamente, simboliza Jesus como o Todo-Poderoso, simboliza ele como a sua onipotência, ou seja, o poder sobre todas as coisas, né?
Aí ele continua te dizendo, e o seu rosto era, ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. A palavra de Deus, ele é o verbo, né? Ele é o verbo, a palavra de Deus. O seu rosto como o sol, quando na sua força resplandece. Então, esse é o Senhor Jesus, cujo poder nós não temos condições de encarar, né? de vislumbrar diretamente, porque o poder de Deus dele é realmente sem medida, sem comparação. Continuando, e quando eu vi cair aos seus pés como morto, ele pôs sobre mim a sua destra, ou seja, a sua mão direita, e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou, vivo para todo sempre. Então, todas essas características que nós falamos, agora Jesus confirma quem ele é. Eu sou aquele que fui morto, né? Jesus, que João conheceu, foi morto, conviveu com ele, foi discípulo de Jesus enquanto estava caminhando pela terra. E agora ele se apresenta, né, que aquele que foi morto e que agora vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e do inferno. O que o homem mais teme? O homem teme a morte, mas o homem o ser humano fica de uma maneira geral tão limitado ao medo da morte e com medo desta morte que vai ser a morte do seu corpo físico, mas a pior morte é a morte espiritual, é a morte eterna. E Jesus ele diz que ele tem as chaves do inferno e da morte. Então, aquele que crê que está nas mãos do Senhor, serve ao Senhor, ele não tem que ter medo da morte e nem do inferno, porque nós estamos nas mãos do Senhor. Ele diz assim, continuando, escreve essas coisas que tens vistas, e que são, e as que depois dessa hão de acontecer. Tudo que está acontecendo nos nossos dias já estão previstas aqui na palavra de Deus. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. Diz assim, as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. Né? Para mim é uma honra e um privilégio poder ser o pastor da nossa igreja, né? Ter sido colocado ali por Deus, de ter recebido esse chamado, independente de qualquer outra coisa, de remuneração, de tamanho de igreja, de número de crentes. Isso daí eu desconsidero, porque o mais importante é que nós temos um chamado que Deus nos fez para que pudéssemos estar envolvidos na sua obra, que Deus possa estar renovando a sua igreja. E vemos aqui que toda essa manifestação era com o interesse de Deus, né? O interesse de Deus, do Pai, representado aqui por Jesus, em guardar, proteger, abençoar, administrar a sua igreja. Na última parte do versículo 20 ele diz, as 7 estrelas são os sete anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as próprias igrejas. Então, ele é o líder, quando diz que na mão direita deles estavam os castiçais, na mão esquerda as estrelas, ou seja, ele está no controle tanto da vida dos líderes, dos pastores, daquelas estrelas, daqueles líderes da igreja, como também está a própria igreja. Então, ele é o líder da igreja. Ele não vai deixar nunca nos abandonar e nem deixar que nós venhamos a fracassar. Ele nos chamou para sermos vitoriosos. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.